aqui já tá ele falando um pouquinho disso, né? Ao mesmo tempo que ele tem esse saudosismo pela voz do locutor e pela música dos Beatles, ele também tem esses pensamentos sujos sobre essa conotação aí da influência que se tem em manipular a percepção de uma nação. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal, e começo esse vídeo agradecendo aos 3.400 inscritos. Obrigado às pessoas que já participam do canal, sejam bem-vindos às pessoas novas, agradeço do fundo do meu coração aqueles que participam, pedem músicas, deixam seu comentário aí, e mais importante do que tudo, ainda mais nos dias de hoje, as pessoas que tiram suas próprias conclusões, né? O que eu faço aqui é simplesmente dar uma ideia, dar uma sugestão, assim como as reflexões, mas no fim das contas o que vale é a pessoa que tem o seu próprio impulso, né? A sua própria vontade, suas próprias ideias e suas próprias conclusões. E aí justamente na semana em que o canal completa 2 anos, nós batemos essa meta de 3.400 inscritos e também vamos ter a participação aí do Rodrigo, então ele volta ao canal, fizemos aí o Top 5 Chili Peppers, né? Top 5 dos nossos discos favoritos, não vai ser polêmico, né? Nem um pouco. Mas pode deixar aqui embaixo nos comentários, vai ser lançado mais no final da semana, né? Dependendo de como eu conseguir editar o vídeo, mas vai ser lançado aí ainda essa semana, então pode deixar naquele vídeo, mas também pode deixar nesse aqui quais são os teus 5 álbuns favoritos do Chili Peppers, então vai ser muito legal também poder ter a participação dele justamente nessa semana de celebração. E falando em celebração, essa semana eu vou ter 2 recomendações, então vou dar uma pausa nos pedidos só por essa semana, porque na quarta-feira eu vou dar uma dica de como iniciar a escutar minha banda favorita, o AC/DC, né? Então tem uma música e um disco aí que eu acho que eles são um pouquinho relevados e é um lugar muito bom para começar a curtir, né? Já que gosta do canal e vê que eu tô sempre falando de vários artistas, mas eu tô sempre batendo na tecla que essa banda é a minha banda favorita. Então, por que será que esse cara que fala tanto de coisas mais profundas, né? E AC/DC não é uma banda que tem letras tão profundas, então acho que é muito legal também fazer um vídeo falando deles e também dando essa dica pra pessoa que conhece só aqueles clássicos, assim, né? Que às vezes a pessoa se afasta por conhecer aquelas músicas que já tocam demais e meio que marcaram a banda, e que eu acho muito boas, mas eu entendo que tem muitas pessoas que não gostam. Eu acho que esse disco que eu vou recomendar na quarta-feira, ele é uma alternativa muito boa pra quem quer entrar e conhecer um pouquinho a banda, sem cair naqueles clássicos que todo mundo já conhece. Então acho que também vai ser interessante. E aí na sexta-feira, também, né, ainda em celebração do canal, eu vou abrir ali um disco da minha adega pessoal, que é uma banda que eu gosto demais também. Ela é um pouquinho obscura, assim, né? Tem bastante fãs, tem gente que conhece, mas não é uma banda... Ela aparece em playlists aí de músicas que eu gosto, mas no geral não é uma banda que eu vejo que as pessoas conhecem muito, e é uma que eu gosto demais, e aí eu vou recomendar o disco inteiro, porque vale a pena ser escutado. Então essa semana é bem recheada, vai ter uma reflexão minha nesse vídeo de hoje. Quarta-feira eu vou falar de AC/DC, talvez ou terça ou quinta vai ser lançado o vídeo Top 5 com o Rodrigo, e na sexta-feira eu vou recomendar um álbum que eu gosto demais e eu acho que ele vale a pena ser escutado do início ao fim. Então isso a gente para reflexão. Só gostaria de agradecer novamente pelos 2 anos de Sorry for My English. Obrigado a todos que fazem esse canal ser o que é. Obrigado pela participação. Tem pessoas que estão aí desde o início e eu queria aí agradecer a todos vocês. Vocês sabem quem vocês são. Estão sempre nos comentários ali colaborando, tirando suas próprias conclusões, dando sugestões. Então obrigado a todos de coração e sejam bem-vindos aí os novos inscritos, porque o canal cresce de uma forma muito orgânica, muito natural, e eu fico muito feliz aí do que a gente construiu até agora e que venham mais anos de traduções e interpretações. A reflexão de hoje vem a pedido do Helder, aí inscrito assíduo do canal, né? E ele perguntou ali, sugeriu faz um tempo já, né, para falar um pouquinho da minha rotina, né? Como é que é estudar, trabalhar e gravar vídeos e o quanto isso aí podia ser puxado, né? Podia ser uma coisa que não é muito fácil, como é que eu concilio tudo isso? Uma das maneiras que me veio assim, né, essa ideia de tentar sempre melhorar o canal é gravar vídeos de uma outra forma, achar um outro jeito de eu conseguir gravar vídeos para poder otimizar o meu tempo. Respondendo a pergunta dele, sim, não é muito fácil não. Criar conteúdo, gravar vídeo, estudar, trabalhar, ter um relacionamento, fazer parte de uma família, cuidar dos amigos, né, dar atenção também para as amizades. Então tem muitas coisas que acontecem na vida que a gente precisa de tempo, né? E aí, não só o canal tá fechando 2 anos, como eu também, nessa semana de celebração de 2 anos do canal, eu faço 40 anos. E essa reflexão do Helder também me chamou a atenção para essa minha reflexão pessoal, assim, né?
como é ter 40 anos, assim, o que eu já construí até agora, os muitos erros, os meus aprendizados, coisas na minha vida aí que eu acabei aprendendo com as pessoas. Tem uma luz vermelha na cara, esse é o problema de gravar na rua, né? Então é um teste hoje, vocês me digam nos comentários se funcionou gravar no carro ou não, né? Mas também serve uma reflexão geral da vida, e dirigir também é uma coisa boa para refletir, assim. Então tá tudo meio junto, assim. Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é um que passava na Globo de noite, era o Harley Davidson e o Marlboro Man. E na cena final do filme toca uma música eu acho que é Black Eyed Susan, e o nome da música é Ride With Me, né? Pega uma carona comigo. E isso aí eu já tinha pensado há muitos anos atrás de fazer até um canal só com isso, que era eu dirigindo, conversando sobre algum tema, algum tópico. Curiosamente, no Sorry for My English acabou tendo as reflexões, então já é um lado que eu tenho para dar vazão a essa vontade de falar sobre outros temas sem ser a música, né? E falar mais de psicologia ou coisas mais humanas, coisas mais de vida. E aí eu aproveitei também essa ideia aí que estava adormecida há muito tempo para otimizar o meu tempo. Então tem a ver com a reflexão que o Alder pediu, né? E ele já tinha pedido algum tempo atrás, mas eu já estava pensando que o canal ia fazer 2 anos e eu ter essa reflexão também dos meus 40 anos, então eu pensei, por que não unir tudo isso agora, né? Então deixar as reflexões para gravar no carro, já que nos finais de semana eu vou para casa da minha namorada, né? Ou eu busco ela em algum lugar, então a gente acaba se encontrando, e eu tenho esse período em que eu fico no carro bastante. Então, por que não otimizar para ter essa conversa com o canal, né? E também que dirigir é uma coisa que eu gosto bastante. Quando eu fazia Uber, esse era o ponto de vista que eu tinha também, né? Era eu dirigindo, conversando com as pessoas. Então é uma coisa que eu também já estou habituado a fazer. E eu acho que é interessante testar esse novo formato. Então, por favor, né, me digam aí se funcionou, se o áudio vai ficar bom. Então também isso é uma coisa que eu vou testar. Se me virem dirigindo é porque eu achei que o áudio ficou bom. Se não aparecer é porque não ficou. Então também ninguém vai ficar sabendo. Esse é o paradoxo, né? Se não ficar bom, ninguém vai me ver no carro. Mas a reflexão de hoje eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Eu acho que é bom falar sobre a minha rotina, porque sim, Opa, polícia! O meu momento na minha vida atual, sim, o meu tempo é contado. Então as horas do meu dia, elas são totalmente contadas. E eu não tenho muito tempo livre, muito tempo assim para ficar ocioso. E isso acaba sendo desgastante. Mas eu acho que isso tudo tem a ver com a minha escolha. Eu escolhi estar nesse momento. Eu escolhi gravar vídeos enquanto eu estudo, enquanto eu mudo a minha carreira profissional, enquanto eu faço mudanças na minha vida pessoal, enquanto eu tô gravando, né? Escolho ir para casa da minha namorada ao mesmo tempo que eu gravo vídeo pro canal. Então tudo isso são escolhas, e eu acho que é bom a gente ter essa consciência, assim, né? Ninguém impôs para mim ter um canal no YouTube. Foi uma coisa que eu escolhi fazer. E isso é bom, assim, porque eu sempre tive esse impulso durante a minha vida inteira. E isso tem a ver com essa reflexão, assim, dos meus 40 anos, né? Se o máximo que eu tenho para reclamar ao fazer 40 é que eu não tenho tempo livre, na verdade eu não tenho muito o que reclamar da minha vida. Então é uma celebração. Eu chego aos 40 com esse entendimento de que eu fiz muitas coisas, tive meus erros, tive meus acertos, né? Mas o importante, assim, e tem a ver com um lado pessoal, e se eu pudesse dar... Geralmente as reflexões são só para trazer temas, né? E é uma reflexão, mas hoje ao mesmo tempo é uma dica, assim. Faça coisas. Essa é a maior dica que eu posso dar, assim, para alguém que chegou aos 40, né? 40 marca o clássico a metade da vida. Então eu acho que é muito importante, assim... o que eu vou refletir a partir de agora, né? O que eu vivi até agora e o que eu quero refletir para mim a partir de agora. E o que eu vivi até agora e o que eu posso dar como dica, assim, para uma pessoa mais jovem, uma pessoa que tem a mesma idade que eu, uma pessoa que já é mais velha, não importa, assim, mas faça coisas, né? Eu foquei tanto nas reflexões sobre autodesenvolvimento, encontrar a sua identidade criativa, né? Autossabotagem, né? Aquela coisa de o senso de não ser suficiente, tudo isso que a gente vem trabalhando no canal, elas têm a ver com esse ponto meu, pessoal da minha vida, que é eu cheguei aos 40 com muito poucos arrependimentos, quase nenhum. Então eu acho que eu fico muito feliz em poder dizer que a coisa que eu mais posso reclamar da minha vida é que eu não tenho tempo livre. Isso é ótimo, né? É uma bela coisa para poder reclamar que eu não tenho tempo livre. Como eu falei, isso é que eu já falei até agora, mas a longo prazo não ter tempo é uma coisa desgastante, né? Hoje em dia a gente tem a síndrome do burnout, mas é uma escolha e vale a pena, sabe? Eu tenho tantos benefícios que eu acabo recebendo do canal, né? Essa conversa que a gente tem semanal é fantástica. Eu me desenvolvo fazendo vídeos pro canal, eu continuo treinando meu inglês, eu acabo desenvolvendo a maneira com que eu tenho que me expressar e pôr as minhas ideias em prática, e isso me ajuda na clínica, isso me ajuda na faculdade, isso me ajuda nos meus relacionamentos pessoais. Então tem muitos benefícios que saem de ter um canal no YouTube.
além do cansaço, né? Então, um lado que eu tô tentando criar maneiras de otimizar o canal é como eu vou dispor as músicas, porque editar vídeos leva muito tempo, e fazer as reflexões no carro também é um jeito de poupar tempo. Então também é uma nova... E também aliado à coisa que eu falei do filme que eu gostava, e dessa ideia que eu tive de ter um canal em que existiam reflexões. Eu acho isso muito interessante, assim, reflexões no carro, né? Eu não sei se o som aqui tá bom, mas não tá vindo muito barulho externo, então eu imagino que deve estar saindo bom o áudio. Mas eu acho que a ideia de dirigir e conversar é algo tão natural para nós, assim, né? Ainda mais hoje que a gente pega Uber e geralmente os motoristas também gostam de conversar. Então eu acho que podia ser pelo menos nos quadros das reflexões, para me poupar tempo e trazer um ângulo diferente. Eu acho que é muito legal também a gente poder ter essa nova abordagem, assim, né? E aí uma coisa que eu posso dizer, assim, sobre o que eu falei, né? Faça coisas. Tem pessoas muito próximas aí da minha família e da minha vida pessoal e aí muitas vezes, assim, não precisa ser só próximo meu, né? Eu vou trazer um exemplo pessoal, mas não precisa ser só meu. A gente nota pessoas que têm o peso do arrependimento, assim, né? Tem aqueles vídeos no YouTube, né? Pessoas mais velhas ali, mais pro final da vida, né? Entrando na terceira idade, já realmente no final da sua existência, né? Refletindo sobre coisas que gostariam de ter feito, mas não fizeram. E geralmente são coisas muito simples, né? E eu acho que isso é uma reflexão muito boa, assim, porque a gente consegue enxergar a pessoa que tem aquele peso do arrependimento. A gente vê na postura, né? Não precisa estar cursando psicologia, não precisa estar muito ligado nessa parte mais psicológica, mais humana, mais comportamental da pessoa, mas durante a nossa vida a gente consegue observar pessoas que têm o peso do arrependimento. E o que eu posso dizer sobre isso, né, e por isso a reflexão de chegar aos 40 com poucos arrependimentos, assim, eu acho que eu fiz movimentos muito bons, principalmente de alguns anos pra cá, e agora, graças a Deus, graças a Deus e graças ao meu esforço, eu tô colhendo frutos das coisas que eu investi, que eu trabalhei. E eu acho que é interessante, assim, fazer coisas, né? Ter um canal é fazer coisas, né? Ter essa vontade de seguir o impulso criativo é fazer coisas. Vai atrás daquilo que tu acha que tu tem que ir. Não deixa o medo te impedir de ir atrás de algo que tu queira. Porque depois, né? Claro que depois de muito tempo, o medo e a paralisia de não fazer coisas, a ansiedade, o que seja, ela acaba virando arrependimento. Mas é importante ter essa noção de que a gente pode enfrentar os medos, a gente pode enfrentar a ansiedade. Isso aí é um trabalho que pode levar tempo e a gente pode ir aos poucos. A gente não precisa pular de cabeça de frente aos nossos medos, mas eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer. E uma coisa que sempre me falaram, e eu nunca concordei com essa frase, é que a vida é curta. A vida não é curta, a vida é longa demais. Tem muito tempo para se fazer coisas. Nunca esquece disso. Se tem uma mensagem que pode tirar do vídeo de hoje, é esse: a vida é longa, tem tempo de errar, tem tempo de tentar, tem tempo de voltar atrás, tem tempo de ir lá e pedir desculpa para aquela pessoa, tem tempo de ir lá e fazer as pazes com alguém, tem tempo de ir lá e mudar de carreira, tem tempo de muitas coisas. Então não acredita que a vida é curta. A vida pode dar a impressão de que ela passa rápido, mas a vida é muito longa. E a gente vai mudando de personalidade à medida do tempo que ela passa, à medida que a gente dá tempo para o conhecimento e as lições absorverem, né? Serem absorvidas pela nossa mente, pelo nosso inconsciente, pela nossa pessoa, e a gente vai se transformando aos poucos. E é por isso que a vida é longa justamente para a gente poder se transformar, para a gente poder mudar. E a pessoa que eu sou hoje aos 40, eu não trocaria por nada. Eu não voltaria a ter 30, eu não voltaria a ter 20, eu não voltaria em nenhum outro momento da minha vida, porque eu gosto de ser quem eu sou hoje. Porque em vários momentos que eu tive a opção de enfrentar os meus medos, eu enfrentei. Então essa é a dica / reflexão de hoje. Não deixa o teu medo virar arrependimento. Esse é um dos piores momentos que tu pode chegar na tua vida. E aí sim, se tu chegar em um momento na tua vida que tu tem um arrependimento profundo, e por sinal, todo arrependimento pode ser tratado, né? Aí sim, existe o trabalho psicológico de tratar um arrependimento. Mas vai chegar um momento na tua vida, se tu não tratou os teus medos, as tuas ansiedades, e tu deixou a vida passar, vai chegar um momento que vai virar arrependimento. E aí sim tu vai ter a noção de que a vida é curta, e essa noção de que a vida é curta, ela vai aparecer, porque ela vai parecer um desperdício. E aí desperdício junto com arrependimento é uma coisa muito pesada para se lidar. E é por isso que a gente vê essas pessoas próximas de nós, como eu falei, como eu tenho pessoas na minha família que tem isso. Aí sim, a gente vê essas pessoas que são carregadas, elas, ao invés, né, elas não são carregadas, elas carregam esse peso de um arrependimento que elas consideram que seja irreversível.
Então a dica de hoje aí na escuridão, cheguei num ponto aqui que não tem muita luz na estrada, mas a dica de hoje, com luz ou sem luz, a gente tem que continuar seguindo o nosso caminho, a gente tem que continuar, talvez eu clareie o vídeo depois também para poder me enxergar, mas com luz, sem luz, com medo, com ansiedade ou com qualquer coisa que apareça no nosso caminho, é depois do medo que está os nossos objetivos, é depois da ansiedade que está a tudo aquilo que a gente quer. Então eu posso dizer que eu chego aos 40 reclamando que eu não tenho tempo livre, porque eu fiz essa escolha e eu não tenho arrependimentos, né? E as coisas que eu tenho aí que me chateiam, ou que eu fiz que deu errado, viraram lições. E aí a gente conseguir ressignificar essas lições, né? Como eu falo várias vezes no canal aí, né? Eu era músico e os meus projetos não deram certo. Ou o canal não tá gigante, ou o que seja, né? Várias coisas que a gente pode botar em nós mesmos como coisas que não deram certo, entre aspas. Como eu falei, o canal me dá muitos benefícios, além de ser famoso ou não, né? E na época, no momento que eu tô na minha vida, fama pra mim não é interessante, né? Eu não tenho interesse na fama. E aí eu ter sido famoso, se eu tivesse as bandas que eu tinha lá e elas tivessem sido famosas, talvez eu ia estar em outro lugar e eu não ia ter chego a esse entendimento que eu tenho hoje, que é muito melhor do que ter sido famoso quando eu era mais jovem, né? Porque eu poderia me arrepender de outras coisas hoje em dia. Então eu acho que assim, para encerrar essa reflexão de hoje, vai e enfrenta os teus medos. Dá para enfrentar aos poucos, dá para criar uma construção, dá pra gente criar um entendimento sobre aquilo que nos acontece, mas não deixa o medo virar arrependimento. Enfrenta os medos, que com certeza as coisas vão se iluminar, né? Olha aqui, ó, já voltou a luz, então o nosso caminho se ilumina a partir do momento que a gente enfrenta os nossos medos. Essa é a reflexão de hoje. Chegamos a 2 anos de canal e eu tô muito feliz com o trajeto que a gente trilhou até agora. Tô muito feliz com a participação de vocês. Espero que esse quadro no carro aqui, reflexões no carro, sejam interessantes e o som esteja bom também para escutar. Então vamos lá celebrar 2 anos de canal. Tem muito conteúdo essa semana. Vai ter Rodrigo aí, a gente fazendo top 5 Chili Peppers. Então vamos aí analisar a música de hoje de volta diretamente da sala da minha casa. Olhando os resultados da enquete dessa semana, Encore venceu aí disparado, não precisei nem contar os votos, né? E esse som aí, vamos começar pelo nome, né? Encore, na verdade, é o bis, quando a banda termina de tocar e ela finge que vai embora, mas volta pra dar uma palhinha, né? Tocar as músicas. Geralmente agora, hoje em dia, é os hits, né? Tem aquele hit final pra terminar o show, mas o Encore, pra quem lembra de Guitar Hero também, né? É aquela música que tu toca ao final do show, né? Aquela fingidinha de que acabou, aí todo mundo pede mais e a banda volta pro palco, né? E a gente tem uma palavra em português que é um abrasileiramento de Encore, mas agora eu esqueci a palavra. Se souber, deixa embaixo nos comentários, mas era alguma coisa assim, né? Encore. Coro. Coral, não, né? Tem uma palavra, enfim, esqueci. Mas tem uma palavra que a gente abrasileirou de Encore, né? Então, vamos para a letra. E se eu conseguir editar o vídeo, quando chegar agora a parte da letra, provavelmente vai mudar aqui a minha disposição, porque agora que eu começo a avançar nos meus semestres, eu preciso mais tempo para ler coisas, estudar mais, e eu não tenho tanto tempo de editar vídeo, então eu achei uma solução aqui para eu poder dispor a letra de uma maneira que eu não precise colar tanto verso por verso, né? Às vezes até frase por frase cada vez que eu falo. Então eu vou dispor a letra já maior na tela para me facilitar na hora de traduzir, e aí eu espero que vocês também me digam aí o que acharam, porque eu tô tentando achar maneiras aí de otimizar o meu processo de edição dos vídeos. Vamos pro verso 1. Listen to the Beatles and the sound of laughing, Ed McMahon, we got high, educated by a world so full of self and lost in space, too much pride. Então escute os Beatles e o som da risada do Ed McMahon, we got high, né? Nós aí nos entorpecemos, né? O Ed McMahon era o cara que ele era o narrador, aí, o locutor do Tonight Show. Então era uma voz famosa aí, né? Então, elementos da cultura pop aqui, é isso que ele tá falando, né? Então, elementos muito marcantes, né? Vários artistas e várias bandas são influenciados pelos Beatles, e o Ed McMahon é aí uma voz que pros americanos, né? Pra nós nem tanto, mas pros americanos é uma voz clássica, assim, aquela voz carimbada, assim, como se fosse pra nós ali o anunciante do Silvio Santos lá, né? Como é que era o nome do cara? Bah, esqueci. Faz muitos anos isso, né? Mas o Ed McMahon é o equivalente àquele locutor que tinha lá do Silvio Santos, que era o cara, aquela voz clássica, né? Gravizão, assim, que ficou anos e anos e anos narrando ali o início dos quadros e tudo mais, né? E fazendo as propagandas, né? Então, é uma forma aí clássica de se passar
referências clássicas da cultura, né? A gente tem as nossas e eles têm as deles, né? Mas Beatles é universal também como referência, né? We got high, a gente se entorpeceu. Educated by a world so full of self and lost in space, too much pride, né? Então, fomos educados por um mundo tão cheio de si e perdido no espaço, né? Muito orgulho, né? Perdido no espaço é aquele seriado, né? Então as pessoas tentando voltar para casa, pode ser também, né? Então, e aí a própria ideia, né? O mundo perdido no espaço. Não, o mundo está no espaço, mas a ideia de que o mundo está perdido no espaço, né? Belo trocadilho. E aí o mundo, né? Um mundo egoísta, na verdade, é o que ele está dizendo também, né? Cosmonauts and dirty thoughts are juggling the juggernaut, Soviet spy. Every now and then, when I remember to befriend the little things in life. Então, os cosmonautas, né, os astronautas russos, né, então, também, aqui então uma letra de referências bem clássicas, assim, anos 80, anos 50, 60, 70, né, então, coisas clássicas da cultura, porque o cosmonauta, né? Então os russos estavam brigando tanto com os Estados Unidos que eles não podiam nem chamar os astronautas deles de astronauta. Então eles chamam dele de cosmonauta, justamente para não parecer os americanos. Assim, então era uma rixa muito grande entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Então os cosmonautas, ou seja, pessoas que vagam pelo espaço, né? Então já dá uma ideia também dessa coisa de ter se entorpecido, né? Ter usado uma substância para viajar aí no espaço sideral. And dirty thoughts are juggling the juggernaut Soviet spy, né? Então, os cosmonautas e os meus pensamentos sujos estão fazendo malabarismo, né? Juggling the juggernaut. Aqui juggling é a ideia de fazer os malabares ali, né? Equilibrar as coisas, pode ser também. The Juggernaut, o Juggernaut é aquele, tem o cara do X-Men, né, que é o Juggernaut, mas na verdade é algo que é muito grande, algo que é extremamente grande, pesado, agressivo, né? Juggernaut é, eu não sei agora a tradução específica, assim, qual é a palavra que tem, assim, mas seria algo excomunal, alguma coisa assim, né? Então, algo que seria exagerado, pode ser, Juggernaut pode ser exagerado, mas não, claro, tem a palavra exaggerated, ou exaggerate, mas Juggernaut é essa ideia de algo que é muito gigantesco, né? Então, o espião soviético, the Juggernaut Soviet Spy, né? Ou seja, esse espião soviético que é grande demais para passar desapercebido, pode ser isso também, né? Então, ele tá maluco, na verdade, né? E aí, talvez essa ideia de que ele tá vendo um cosmonauta, né? Aqui, cosmonauta é anos 80. Então, eles ainda tinham satélites, eles precisavam de aviões espiões, então não existia Google Maps, né? Então, o espião soviético era algo que tu tinha que ir até o espaço, ou pelo menos perto do espaço, para poder entender ou enxergar. Então, significa que ele estava alto demais, estava elevado demais nos seus pensamentos, que ele conseguia enxergar tudo isso. Pode ser também. Every now and then when I remember to befriend the little things in life. Então, de vez em quando, né? Every now and then, né? A cada agora e antes, ou quando se foi, mas na verdade significa de vez em quando. Quando eu me lembro de fazer amizade com as pequenas coisas da vida. O que a gente está observando aqui é que ele está num momento descontraído, né? No refrão ele fala em highway, a gente já vai ver aqui. Então ele está escutando os Beatles, ele lembra da voz do locutor lá clássico, ele está num momento meio melancólico, assim, né? Aí ele se elevou tanto que ele está pensando nos cosmonautas, né? Pensamentos sujos, né? Então, pensamento sujo também pode ser essa ideia de a percepção que os Estados Unidos nos fez pensar sobre os russos, né? Então, essa rixa deles fez com que os americanos também passassem uma imagem muito ruim deles para o mundo inteiro. Então a Rússia também era mal vista pelo mundo, tamanha influência que era dos Estados Unidos, né? Então também tem um elemento de cultura pop nisso, né? De manipulação da cultura pop, que a gente vê acontecer até hoje, mas aqui já tá ele falando um pouquinho disso, né? Ao mesmo tempo que ele tem esse saudosismo pela voz do locutor e pela música dos Beatles, ele também tem esses pensamentos sujos sobre essa conotação aí da influência que se tem em manipular a percepção de uma nação. Então é complexo, né? E aí, no meio de tudo isso, ele lembra de apreciar as pequenas coisas da vida, né? Hey, you're fine. I wanna listen to the radio driving down the Calexico Highway. And now I know the signs for sure. Então, ei, você está bem, né? Tá tudo bem. Eu quero escutar o rádio, né? Então, essa ideia ali dele tá tendo essas memórias enquanto escuta o rádio. Driving down Calexico Highway, né? Dirigindo aí pela Calexico, autoestrada Calexico, né? Calexico é uma junção de Califórnia e México. E aí, na verdade, é uma autoestrada que tá muito próxima e faz divisa com o México, né? Então, que também era conhecida por as pessoas cruzarem a fronteira usando essa Calexico, né? Então, é um lugar aí também que deve provavelmente ter uma
Uma vigília reforçada, né? Porque é muito próxima, né? And now I know the signs for sure. E agora eu sei, eu entendo os sinais com certeza, né? Os sinais aqui tem um duplo sentido, porque pode ser as placas na estrada passando, mas ao mesmo tempo é eles se ligando nos sinais que a vida dá, né? Porque a vida psiquicamente a estrada psiquicamente é uma metáfora para a vida. Então, os sinais, né, as placas passarem são coisas que a vida está te alertando. E aqui é o Anthony, né, já num pensamento mais espiritualizado, mais elevado, se dando conta que ele está recebendo e percebendo os sinais, né? Por mais que ele esteja descontraído, curtindo esse momento de escutar um rádio com referências da cultura pop americana. Hold my hand, I want to share it all with Mary. Results are gonna vary now, né? Então, segura a minha mão, eu quero compartilhar tudo isso com a Mary. E os resultados vão variar agora, né? Então, Mary pode ser Mary Jane, né? Então, aquela clássica... Essa letra já tinha passado dos anos 90, né? Mas Mary Jane aí era uma gíria muito utilizada para aquela ervinha do capeta, né? Que se a gente falar no YouTube, a gente é cancelado. Mas aí o que acontece? Ele diz que os resultados vão variar agora, né? Claro, ele já estava enxergando astronauta. Aí ele vai fumar uma ervinha do mal, os resultados realmente vão ser inesperados, né? Later on, I'll read to you the things that I've been needing to say goodbye. Walk away from mom and dad to find the love you never had. Tell no lies. Interessante, vamos lá. Depois, né? Later on é depois ou mais tarde. Eu vou ler para você as coisas que eu estava precisando. That I've been needing to say goodbye. Que eu estava precisando para dizer adeus. Então, aí ao invés de conseguir conversar com a pessoa, provavelmente ele escreveu e vai ler para ela, porque talvez seja um processo mais fácil, né? Tem a ver com o medo que eu falei na introdução, né? Então, às vezes também isso é uma boa alternativa, né? Põe as ideias no papel antes de tirar elas do papel. Então, é um processo também interessante e que ajuda a gente aí a superar os nossos medos, né? Walk away from mom and dad to find the love you never had. Tell no lies. Então, vá para longe, né? Caminhe para longe, ou seja, se distancie da mãe e do pai para encontrar o amor que você nunca teve. Tell no lies, né? E que não diga mentiras, né? Aqui eu não sei se a frase está junta, né? Então tu pode te distanciar da mãe e do pai para encontrar o amor que tu nunca teve. Isso é totalmente narcisismo secundário, alteridade freudiana. Isso aí, então, conseguimos achar um elo com a psicologia, né? A criança precisa ser castrada pelos pais, castrada psicamente, né? Para ela entender que o amor que ela sente pelo pai e pela mãe, ela tem que encontrar em outra pessoa, né? Mas ela só consegue fazer isso completando o seu édipo e o seu narcisismo, e aí ela consegue entender que ela, por natureza, é incompleta, e ela vai encontrar aí a sua outra pessoa que também se considera incompleta, e aí tu consegue ter um compartilhamento psíquico, amoroso e um relacionamento físico, sexual e também afetivo. Então todas essas coisas aí dependem de um relacionamento bom com o pai e com a mãe, né? Porque se esse processo aí acaba tendo algum erro, né? Ou algum trauma nesse processo, a pessoa acaba refletindo isso nas suas relações, né? E esse lado freudiano não tem a ver com a metade da laranja, né? Não tem a ver com aquela coisa assim, por que nós somos incompletos? Porque, segundo Freud, o nosso amor primário é aquele com os nossos cuidadores, né? O pai e a mãe é o nosso amor primordial e insubstituível. E aí, quando tu nota que tu não pode ter o amor do pai e da mãe, porque isso aí seria incestuoso, tu tem que achar esse amor fora. Só que aí uma pessoa completa, uma pessoa saudável e que se entende por completa, ela consegue achar em outra pessoa saudável que se entende por completa aquele amor complementar. Essa é a diferença entre duas pessoas saudáveis e essa ideia de eu sou incompleto, metade da laranja, e a outra pessoa vai completar o que me falta, né? No pensamento freudiano, sempre vai nos faltar psiquicamente, mas a gente consegue fazer movimentos para ser uma pessoa completa psíquica, emocionalmente, né? Então tem várias outras coisas que a gente pode ter uma completude, mas a gente vai sempre ter essa falta desse amor primordial que era dos pais, né? E aí esse amor tem que ficar com os pais e a gente pode achar ele no mundo. Então esse é um processo de também nos jogar para o mundo. E aí também isso também pode ter a ver com medo, né? Então a pessoa que tem muito medo do mundo é porque ainda está agarrada nesse amor primordial que foi dado pelos pais. E às vezes pode ter sido dado em demasia ou ter sido fechado demais, restritivo demais, e aí a pessoa não consegue fazer esse movimento de caminhar para o mundo e encontrar aquilo que ela quer no outro. Então, complexo demais. Não é hoje que a gente vai falar sobre isso também, mas é interessante ver que tem aí isso aqui, né? Essa frase é totalmente freudiana, né? Se distanciar do pai e da mãe para encontrar o amor que você nunca tinha é 100% freudiano. Tell no lies, né? Não diga mentiras, né? Então, ser honesto é um jeito muito bom também de encontrar o amor, né? Carry on and write a song that says it all and shows it off before you die, né? Então,
Carry on, continua, segue em frente. And write a song, e escreve um som that says it all and shows it off before you die, né? Então, escreva uma música que diga tudo e mostre, né, para todos, né? Show it off é a ideia também de se expressar, né? Ser aberto, mostrar, apresentar aquilo, as tuas ideias, before you die, né? For é uma contração de before, então, antes que você morra, né? Então, tem a ver com a reflexão de hoje, como sempre. Curioso que a reflexão é compatível também com a letra, mais uma vez. Mas é isso, né? Deixa a tua marca, faz aquilo que tu tem interesse em fazer antes de chegar ao fim, porque todos vamos chegar nesse fim, né? Take a little breath before you catch an early death. There is so much sky, né? Então, dá uma respirada antes que você aí pegue uma morte repentina. There is so much sky. Tem muito céu. Aqui é interessante, né? A morte repentina, a morte súbita, né? Uma morte antes do tempo. Isso pode ser também, né? Early death. Então, ele pode estar falando do Slovak lá, né? Que morreu muito cedo. E eu acho que isso aí sempre vai permear as letras do Chili Pepper, né? Eu acho que o Anthony aí nunca conseguiu se desvencilhar do trauma de perder o amigo, né? E saber que ele também poderia ter acontecido isso com ele. Mas ele está dizendo o quê? Que também tem a ver com a reflexão, né? Dá uma respirada, calma, tem tempo. A vida é muito longa, né? Então, a não ser que aconteça uma tragédia dessa, tem tempo. Tem muito céu. Tem muito tempo, tem muito espaço, dá tempo de fazer tudo aquilo que a gente quer se a gente não se prender e não se deixar aí, né? Se a gente não tiver os nossos traumas, se a gente conseguir se desvencilhar do pai e da mãe, né? Se a gente conseguir achar coragem para escrever as coisas e falar aquilo que a gente está pensando, né? Então tem muitas coisas aí nessa letra que tem a ver com a reflexão de hoje. Skinny brains and little stains upon your face, teenage remains, tell me more. Lifted the 50s when you really rather drifted through time, let's soar. Então, vamos lá. Skinny brains, né? Miolos, né? Cérebros magrinhos. Né? Então, uma pessoa que não pensa muito, uma pessoa que não tem muita inteligência, skinny brains. And little stains upon your face, né? E pequenas manchas no seu rosto. Teenage remains. Tell me more. Aqui parece algo meio sombrio, assim, né? Teenage remains. Os restos da adolescência. Mas skinny brains and little stains upon your face. Eu não sei se skinny brains é uma gíria para alguma coisa, mas se ele está relatando literalmente, é alguém que tirou a própria vida, né? Então, pedaços de cérebro, manchas no seu rosto e as sobras de um adolescente, né? Pode ser muito literal. E aí fica muito macabro esse som, né? Tell me more, me diga mais. Lifted in the 50s when you really rather drifted through time. Foi levantado, né? Se levantou ou foi levantado nos anos 50, nos 50s, when you really rather drifted through time. Quando você realmente gostaria de ter aí vagado pelo tempo. Let's soar, né? Vamos alçar voo. Let's soar, alçar voo, essa é a conotação que ele falou a música inteira, né? Ele quer aí usar uma substância e sair do planeta, né? Mas tem essa coisa aqui de alguém que tirou a própria vida, né? Lifted in the 50s, né? Você foi levantado nos anos 50, quando você realmente gostaria de ter aí vagado pelo tempo ou através do tempo, né? Então, curioso, né? Isso me remete também um pouquinho a Frankenstein, né? O monstro Frankenstein, assim, que recebeu a vida. Eu acho que é um chute meio longe, assim, né? Falar do Frankenstein, mas pode ser também... Skinny Brains pode ser também por ser um jovem, né? Vamos tentar dar um contraponto mais otimista, assim, né? Por ser um jovem, o Skinny Brain é porque o cérebro ainda é magrinho porque ainda tem muito para aprender. Pode ser isso também, né? Little stains upon your face, então o rosto sujo, porque o adolescente também não se preocupa muito com a sua aparência, com a sua apresentação, mas pode ser algumas manchas de briga, pode ser manchas de não se preocupar com a aparência, pode ser mancha de ter usado uma substância ou alguma coisa que manchou o rosto, né? Então, tem várias coisas que mostram um descuido com a aparência, né? And teenage remains. Então, aquela sobra da adolescência, mas que a pessoa sabe que já está por acabar. Pode ser também. Tell me more, me diga mais. Então, o me diga mais meio que confirma essa coisa do skinny brains, porque já que o cérebro está magrinho, ele quer saber mais para rechear esse cérebro, né? Lift in the 50s when you really rather drift through time. Let's soar, né? Aqui o Lift in the 50s aqui é muito confuso, assim. Algo que foi criado nos anos 50. Os Beatles foram criados nos anos 50, né? Então, pode ser isso também. Tem essa ideia, né? When you really rather drift through time. O lifted também pode ser a ideia de ser exaltado. Alguém que recebeu muito sucesso
Então pode ser que ele esteja remetendo aos Beatles lá do início da música, né? Então eles foram exaltados nos anos 50, ali, né? Final de 50. E quando eles realmente gostariam de ter vagado pelo tempo. Ou seja, aquela ideia mais psicodélica da música deles. Pode ser também, né? Let's Soar. Então vamos alçar esse voo. Interessante, né? Mas eu acho que é clássico, né? Clássico do Anthony fazer uma letra bem enigmática, assim. Parece que a gente já traduziu recentemente uma música assim também, né? Parece que cada verso tem uma conotação diferente ou uma história diferente, assim. Então ele meio que cria essas músicas que são um apanhado de pequenas histórias, né? São pequenos contos dentro de cada verso, assim, que às vezes são relacionados e às vezes não, né? Então essa aqui é um som perfeito para a gente falar sobre a ideia do canal, né? Que é tirar suas próprias conclusões, né? Tem um entendimento melhor dessa música? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir um som ou uma reflexão para um próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, completando 2 anos, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.